Sou Cristiane, tenho 40 anos. Olha, profissionalmente 8 anos, mas a maquiagem ela faz parte da minha vida já pelo menos, acho que quase 20 anos. Eu entrei no carnaval como passista no final da adolescência, assim. E aí foi lá que eu tive esse contato com um universo que era totalmente diferente da minha realidade. Então, em pouco tempo no carnaval, eu comecei a fazer show e trabalhar com a dança profissionalmente mesmo. E aí o lema era a maquiagem, você tem que estar no palco, as pessoas que têm que te ver tudo, quem estiver beirando o palco, até a última pessoa do evento, tem que enxergar você, né? E aí eu fiquei 15 anos como passista, trabalhando e usando a maquiagem como um acessório, né? A maquiagem fazia parte desse personagem, que é completamente diferente de quem eu sou no dia a dia. E aí, quando eu deixo de desfilar, eu entendi que eu já não sabia mais usar esse acessório para uma pessoa comum, assim, no dia a dia. Era tudo muito forte, muito pesado. E aí eu fui buscar uma aula de automaquiagem. Então, comecei aí e juntando com a minha carreira, porque eu sou profissional da educação, então eu sou pedagoga, e a mania de observar como o outro ensina e pensando no outro também. Então, eu participei de uma aula, fui procurar maquiagem com foco na beleza das mulheres pretas. Não foi uma experiência muito boa para mim, não me senti pertencente naquela aula, e também com uma série de questões didáticas, assim, que fui pensando em mim, mas também fui pensando nas pessoas que eu conhecia, que não tinham esse acesso. E aí eu pensei, falei, poxa, eu acho que eu faria essa aula diferente. E aí cheguei em casa como hobby mesmo. Fui escrevendo tudo que eu faria diferente, pensando na aprendizagem e no acolhimento. E aí fui usando para mim, mas também levando como acesso para pessoas que estavam próximas de mim, não tinham esse acesso à maquiagem, enfim. E aí eu falei, acho que eu vou dar aula de automaquiagem, vou começar a ensinar as pessoas próximas, assim, né? Não, eu fiz para mim, fiz a maquiagem para mim, assim, para poder fazer uma maquiagem mais leve do que eu estava acostumada com o carnaval, porque eu só sabia fazer uma maquiagem pesada, de show, de evento, né? De apresentação. Não sabia fazer uma maquiagem para, sei lá, só para ir num show, num shopping, num jantar. Não sabia fazer isso. No curso, por exemplo, acesso a materiais. Eu sempre tive muito material porque sempre fui muito curiosa. Então, assim, eu saí um produto, eu queria testar, falei, vamos lá, vou comprar. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu tinha muito material. Mas aí comecei a olhar ali os materiais a lista de material que era pedido para fazer esse curso, né? Que era de automaquiagem, não era nem profissional. Eu falava, nossa, mas as pessoas não, as pessoas que eu conheço não tem tudo isso, assim, porque eu também emprestava muita coisa para as minhas colegas, assim. Então ia fazer a maquiagem do show, eu levava um monte de coisa, porque eu sabia que tinha muita gente que não tinha, coisas que eu usava e não servia para mim, eu dava para alguém, porque eu sabia. Isso eram pessoas que se maquiavam para o show e elas já não tinham muitas coisas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o acesso a esses produtos. Então, tem muita coisa que as pessoas não têm, as marcas, enfim. E aí a técnica mesmo, assim. Uma das coisas que não foi legal para mim, porque como foi um curso com uma mulher negra, uma mulher que eu admiro muito, mas era uma mulher preta retinta. E as 4 mulheres que estavam lá eram retintas e eu era a mais clara. E eu falando de colorismo, eu acho que quando a gente. As pessoas pretas de pele mais clara, a gente demora um tempo para se entender nesse lugar. E eu estava nesse processo de me entender neste lugar, nesta estética, de valorizar a minha estética a partir de uma mulher preta, né? E aí quando quando eu cheguei naquele lugar, as pessoas falavam dos produtos e falavam, não, mas para você serve para pele clara ainda. Não, mas para você ainda serve para pele clara. Eu demorei um pouco para entender esse movimento, porque eu também não era letrada o suficiente para entender que realmente é diferente, né? Eu não vou acessar o mesmo lugar
que a Mariana, por exemplo, né? Nossas tonalidades de pele são diferentes, elas nos colocam em situações diferentes, né? Então, me chamou também a atenção essa questão dessa estética. Eu fui também procurando, escolhi uma profissional preta, buscando ali as referências de uma estética preta, que era onde eu estava me percebendo, me descobrindo e tal. E isso também me chamou a atenção às mulheres que eu conheço. Eu vivo num universo que a grande maioria das mulheres que eu convivo são mulheres pretas. E eu não vejo essas mulheres acessando a sua beleza, assim, não vejo elas. A grande maioria não tem esse acesso, assim, com relação à sua estética, não se percebem ainda, são poucas, né? Eu acho que são muitas camadas. São muitas, assim. Hoje, quando você vai numa loja, por exemplo, de maquiagem, você vai numa Sephora, por exemplo, que não é um lugar que é um acesso para todo mundo, apesar, assim, eu falo, é ali o Eldorado, eu entro no Eldorado, saio, eu entro no Eldorado. Não que eu consuma tudo que tem ali, mas eu entro ali, e aí isso para mim não é um grande empecilho. Mas eu tenho muitas pessoas que nem entram no Eldorado, porque eu não me sinto acolhida nesse lugar. Então, quem dirá entrar numa Sephora? Eu entro porque é lá, às vezes, que eu consumo o meu material de trabalho. Mas quando você chega lá, se você começar a observar os tons que estão em falta e os tons que estão estocados, os tons que estocam, que está sobrando, são os tons mais escuros. E isso também me chama atenção. Né? Então, peraí, se nós somos a maioria da população de pessoas pretas, por que é que essas pessoas não estão chegando, não estão consumindo esses produtos? E essa minha relação com pessoas pretas também foi o que foi fazendo essas pessoas me procurarem. Então, quando eu divulguei que eu ia fazer aula de automaquiagem, eu ofereci primeiro para as minhas amigas. As minhas amigas eram mulheres pretas. E aí, quando isso virou, eu falei, pô, acho que eu posso me profissionalizar, eu acho que eu posso aumentar a minha renda com isso, fazer mesmo, porque eu fiquei, né, eu estava só acostumada a trabalhar o dia inteiro, fiquei trabalhando meio período, falei, eu vou fazer, eu gosto muito de maquiagem, mas não era, para mim nunca foi só a maquiagem pela beleza. Isso para mim nunca fez muito sentido. Então, quando eu abri para as pessoas, olha, e aí, vamos fazer uma aula, vamos conversar, né, vamos brincar com a maquiagem. As pessoas vieram, as mulheres pretas me procuraram, mas elas não me procuraram só pela beleza, elas me procuraram pelo acolhimento. Então, a minha primeira turma de automaquiagem foi bizarra, assim, porque veio uma mulher que tinha acabado de perder a mãe, uma que estava vivendo um luto de uma separação, de um casamento de muitos anos, e uma outra também estava vivendo um luto de um familiar. E aí, tudo que eu estava buscando era maquiagem como lúdico, como algo leve. E aí, quando chegou aquelas mulheres, assim, que foi a minha primeira turma profissional, que eu não conhecia essas pessoas, elas vieram da internet. Quando sentou aquelas mulheres, assim, eu olhei de um lado, olhei pro outro, falei, ok, eu já entendi. Né, que talvez, acho que eu vou ter que olhar diferente a maquiagem. Talvez não vai ser só a maquiagem. Vai ser a maquiagem, mas vai ter conversa, mas vai ter acolhimento, vai ter uma escuta sensível, né? E tocar no outro, né? Tocar mesmo que seja só no rosto, eu acho que é algo muito íntimo, muito. Não é todo mundo que está acostumado com o toque, seja um abraço, né? Seja um toque mesmo, né? Tocar na pessoa, eu acho que é algo que você precisa de um mínimo de sensibilidade ali para acessar essa pessoa desse jeito. Mas eu acho que eu fui eu não consegui desvincular, né, a Cristiane profissional, a Cristiane neuropsicopedagoga, que trabalha com educação, que trabalha com gente, que trabalha com acolhimento e que trabalha com beleza também. E eu acho que as pessoas acabaram enxergando essa possibilidade. É muito genuíno, assim, sabe? Porque mesmo que hoje eu não tenha essa intenção, mesmo que hoje eu não divulgue o meu trabalho dessa forma, as pessoas acabam vindo abertas a falar, assim. Eu recebo muitas mulheres que estão vivendo luto de relacionamento. Muitas mulheres. Que estão assim, eu preciso me olhar agora. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso... o relacionamento acabou, eu preciso me ver
Eu, de novo, assim, recebo muitas mães, então, e eu falo que mãe é muito, muito especial receber uma mãe, porque todas as mulheres, na verdade, que chegam aqui, eu trabalho com a minha grande cartela de atendidos, né, de atendidas, são mulheres da periferia. E a maquiagem, ela não é um serviço essencial, né? Ela é um serviço de luxo. Né? A maquiagem você não é um serviço tão barato, né? Por mais que eu tente trazer isso, essa questão de acesso no meu trabalho. Então, eu tento trazer isso de uma forma que acolha essas pessoas, mas ainda assim é diferente de você pagar para fazer uma unha. Né? E as mulheres da periferia consomem muito beleza. Assim. Elas fazem unha, elas fazem cabelo, tanto que toda a periferia tem vários salões de beleza. E esses salões, eles são bem movimentados. Todo mundo tem uma profissional de beleza, né? A sua trança é o seu, é a sua unha, a sua sobrancelha, os cílios. Então, as mulheres elas periféricas, elas consomem muito isso. Mas quando essa mulher ela chega aqui para fazer uma maquiagem, ela já atravessou muita coisa. Então, ela já atravessou a questão do dinheiro, de poxa, eu vou bancar, eu vou fazer isso. Quando na verdade as pessoas falam, mas isso é bobeira, isso não precisa. Né? Então, quando é uma mãe, ela já passou da fase já ultrapassou a barreira do dinheiro, do isso é fútil, eu tinha que estar cuidando do meu filho, do julgamento das pessoas, e tirar uma hora, né, 1h30, que eu estendo esse atendimento. Meu atendimento, ele não tem, a minha agenda ela não tem um atendimento de uma maquiagem. Eu estendo um pouco mais, justamente para a pessoa sentar, conversar, toma um café comigo, senta aqui, a gente bate papo, faz a maquiagem. Então, ela tirar essa 1 hora, 2, né, de trajeto, longe de uma criança pequena, para viver isso aqui, é só 2 horas. Mas para ela faz muito sentido. Né? Eu penso que eu vejo isso como um ciclo mesmo, assim. Eu quero que, para eu chegar assim, eu precisei me reconhecer em outras mulheres. Então, eu sempre falo da Carla nesse meu processo, porque eu falo que eu não conhecia a Carla, eu falo que eu reconheci, eu e a Carla a gente se reconheceu. Sim, porque quando a gente se viu a primeira vez, a Carla estava com um turbante fechado e eu estava num processo de usar turbante, de tirar aquela caracterização de cabelo bonito da passista e usar o meu cabelo mesmo, e usar turbante, mas eu ainda não consegui usar o turbante fechado. E a primeira vez que eu vi a Carla, ela estava com o turbante fechado, né? E aí eu lembro que ela já tinha ouvido falar de mim, eu já tinha ouvido falar dela no trabalho, mas aí quando a gente se olha, e aí eu falo, me ensina a fazer esse turbante? Ela, ensino. E a gente se conectou por aí, né? E eu achava, né, que eu sempre achei a trança linda, né, a trança solta linda, tal, mas eu achava que isso não era para mim. Eu achava que, não, acho que não, eu não tenho esse estilo. Eu não sabia qual era o meu estilo, qual era a minha onda. Então eu me vi aí com mais de 30 anos, me percebendo ainda nesse processo. Buscando uma identidade. Buscando, né? Porque por mais que a identidade de passista, ela me ajudou muito a me perceber os meus limites, perceber aonde nesse lugar, até onde eu estava disponível aí, o que eu mostrava, o que eu não mostrava, ainda para mim era um personagem, não era a Cristiane, era um personagem do carnaval, era uma artista do carnaval. A Cristiane quem era? Quando eu tirava o cabelo, o brilho, a roupa, a pedraria. Quem que era a Cristiane? Eu não sabia quem eu era, né? Então, eu cheguei até os 30 anos sem usar batom no escuro por conta da minha boca. Eu usava um batom vermelho no carnaval, lá estava liberado. Mas no dia a dia usar batom, imagina, as pessoas vão falar também na minha boca, né? O nariz, sei, o cabelo tá muito armado. Então, eu precisei encontrar outras mulheres que estavam à minha frente em alguns processos, porque olha só, eu tinha, a maioria das minhas amigas eram mulheres pretas, mas elas estavam em processos que antecediam o meu, né? Então, quando eu encontro a Carla, a Mariana, a Lucinha, aí eu começo a entender o que eu gosto, né? Então, dentro desse processo, dentro do que existe de possibilidades para mim, o que serve para mim, Cristiane? Eu, Cristiane, não é mais fazer o que é
o que fica legal na minha amiga. É olhar e entender que eu tenho um lugar de escolha ali. Isso também é para mim. Né? Isso para mim foi muito importante, assim. A ponto de hoje eu uso o cabelo que eu quiser, eu troco de cabelo toda hora, né? Eu corto cabelo, eu pinto cabelo, eu mudo cabelo, eu ponho dread, eu ponho trança, eu ponho outro cabelo, eu amarro o turbante para cima, para baixo, de lado, né? E eu acho que esse movimento, ele também gera conexão com essas mulheres que ainda estão percebendo. É como se eu fosse um laboratório, assim, parece para elas, porque todas as vezes que elas toda mulher que me olha no Instagram, se ela me olhar uma semana no Instagram, uma semana ela vai ver cada hora uma pessoa diferente, assim, uma versão diferente, né? Então eu já nesse processo de entender qual era o meu lugar de existência, eu não me permiti me tornar uma maquiadora dentro do que também mostrava que precisava ser. Então, a maquiadora que vai usar blazer, que vai ser. Porque a maquiagem, ela não é. Eu não conhecia muitas maquiadoras pretas. E aí, se eu fosse entrar nessa onda de novo, eu ia de novo viver um personagem, não criar a minha identidade enquanto essa profissional. Então, eu acho que essa minha busca, ela é contínua, ela não terminou. Eu vou mudando, eu acho que vai ser assim sempre, sabe? Eu acho que essa questão da gente. Eu falo para as minhas alunas, para as minhas clientes, que a ideia da nossa construção enquanto mulher, enquanto identidade feminina, ela vem através das mulheres que a gente admira, né? Então, essa relação de afeto com outras mulheres é muito importante, né? Num viés totalmente contra do que a gente vive de competição o tempo todo, né? Então, assim, de você olhar uma mulher e falar, poxa, eu gostei do seu cabelo, como você fez? Ah, eu gostei do seu tênis. Onde você comprou? Eu gostei da sua blusa. Abrir essa possibilidade para essas mulheres, eu acho que também faz parte do que eu tento ser como um facilitador mesmo nessas conversas, nesses discursos, nessa. Há um tempo atrás, quando eu comecei a olhar para esse mercado, eu olhava de uma forma muito crítica, né? Então eu lembro quando chegou um pó, que era um pó solto, e aí chegou na Sephora um pó cenoura da MAC, que era mais caro do que os que tinham no mercado. Na mesma hora, assim, já me acendeu, mas por que é mais caro? E por quê? Então, eu comecei a entender que talvez a gente tinha que ter um pouco de cuidado com não transformar o acesso em só comércio, né? Então, assim, se uma marca vai lançar uma linha de bases e ela lança 3 tons de pele mais escura e ela quer colocar que ela é muito especial porque ela lançou 3 tons a mais, esse discurso não me compra, assim, não me ganha. Né? Eu acho que hoje isso tem mudado e melhorou muito, a gente tem muitas marcas aí que estão investindo, mas eu ainda vejo algumas marcas usando isso como diferencial, quando na verdade você não está fazendo mais que sua obrigação. Então, se você vai lançar 30 tons de base, você não é especial porque você lançou 10, 15 de tons de pele preta. Você não é mais especial por isso, está fazendo porque nós consumimos, beleza. Nós somos essas pessoas, né? É que aí não basta também só você criar o produto, porque eu continuo dizendo, lá na bancada ainda tem sobrando os tons de pele mais escura. Onde estão essas mulheres, né? Então eu acho que não tem só a ver com valor, preço, né, de produto, não tem só a ver com criar produto para a população preta. Eu acho que o acesso, ele tá, por exemplo, eu lanço uma marca de maquiagem para pele preta, mas quem divulga é uma mulher loira do olho azul. Não vai atingir, né, o meu público. Nem eu consigo atingir, de certa forma, toda a cartela que eu gostaria, porque eu não posso me colocar como o padrão de maquiagem preta, porque a minha pele ainda é mais clara. Então eu preciso e tenho essa preocupação de trazer outros tons de pele no meu trabalho para mudar, não só para mostrar a segurança que eu dou para minha cliente de que eu vou conseguir fazer esse trabalho em você sem você sair daqui cinza, sem você sair com todos os medos que uma mulher preta tem quando ela confia de fazer uma maquiagem com um profissional ou ela já vai com medo, não confiando, né, em fazer. São muitos os medos, muitas as inseguranças. Então eu tenho essa preocupação de trazer para minha cliente não só ficar falando, mas também para estudar, assim, né?
Eu precisei aprender, eu não sabia. E eu vejo hoje que dentro da indústria tem muita gente que ainda acha que não é possível, tem muita gente que ainda acha que. Já me perguntaram, por exemplo, você cobra mais caro para fazer pele negra? Porque é mais difícil, né? E a minha dificuldade maior é maquiar uma pele muito clara. Né? Eu tenho mais dificuldade, é a minha parte sensível, assim, de uma pele que tenha uma pele clara, que seja mais rosada. Eu tenho mais dificuldade nessa pele hoje do que numa pele retinta. Então tem muita gente que ainda acha isso. Tem muitas formas de você não acessar, não dar acesso para essas pessoas chegarem até o serviço de beleza de uma forma muito sutil, né? Então quando você não divulga, quando você não fala sobre estética das mulheres pretas, quando você não enaltece mesmo essa beleza. A gente sabe que a gente é bonita, a gente sabe, a gente não somos descendentes de rainhas, mas quando a gente está num universo de pessoas mostrando o contrário, fica muito difícil você chegar lá e com toda essa autoestima. A gente sabe, mas a gente sabe aqui entre a gente, né? E quando eu chego num lugar que eu chego lá e não tem ninguém que parece comigo, né? Eu trabalhei em um salão grandioso aqui da região, assim, em um salão mais elitizado, tal, e a especialização do salão era em cabelos loiros. Então vocês podem imaginar quem eram as pessoas que frequentavam lá, né? E aí eu fazia questão de ir com o meu turbante, porque eu entendi que naquele espaço eu ia ser a pessoa mais escura daquele lugar. Então eu fazia questão de levar a minha estética para esse lugar. E eu fiquei lá durante 6 anos fazendo freelance e eu percebi, a gente percebeu, né, o salão todo, de como, de alguma forma, as pessoas começaram a chegar muito timidamente, assim, né? Então, porque, mas vocês trabalham com cabelo cacheado? Eu vi uma moça que tinha cabelo crespo, aí vocês também trabalham com cabelo. E aí o salão foi obrigado a, de alguma forma, buscar profissionais que fizessem esses outros trabalhos, né? Então, lá hoje, quando ainda tem maquiagem para pele preta, eles me chamam. Porque os outros profissionais que são colaboradores, eu não sei se as pessoas buscam pelo meu nome ou se o salão não se sente tão confortável para isso. Mas, assim, apesar de ter muita coisa acontecendo, melhorado muito o cenário, eu ainda acho que a gente está um pouco distante da igualdade, assim, sabe? Eu acho que não está igual ainda não. Talvez a beleza para nós, assim, mulheres pretas, ainda está muito entre nós. A gente não se sente confortável. Eu não me sinto confortável de fazer o meu cabelo, de cortar o meu cabelo em um outro lugar. Assim, em um lugar. Eu vou num salão, quero cortar o cabelo, vou entrar num salão e vou cortar o meu cabelo, porque aqui tem um cabeleireiro para cortar o cabelo. Não. Eu atravesso a cidade para cortar o meu cabelo com uma pessoa preta, que eu sei que entende do meu cabelo crespo cacheado, né? Então é muito diferente de quando eu quero fazer trança, eu vou fazer com a Lucinha. Porque ela é a minha referência de trança, né? Um serviço que é muito específico para nós, né? Mas eu deveria cortar o cabelo com mais facilidade. Acesso, acolhimento. Eu digo que nunca é só sobre maquiagem, né? Então a maquiagem para mim ela é uma forma mesmo de acessar pessoas para que a gente possa se perceber, se olhar. É uma forma de resistência também, porque a beleza para a mulher preta é uma forma de resistência antes de existência, né? Nesse lugar, assim, me sentir bonita e me mostrar bonita são coisas diferentes. Então eu posso me sentir muito bonita aqui, mas quando eu faço uma maquiagem eu estou mostrando para você como eu estou bonita. E muitas de nós ainda não conseguimos ser olhadas, a gente tem medo de ser olhada, de ser vista. Para começar, que às vezes para a gente nem é possível a gente ser vista, né? Então, quando eu tô maquiada, a porta aberta que eu dou pro outro me olhar, pro outro me perceber, me ver, enxergar que eu tô me vendo bonita. Né? E isso é um processo. Não são todas as mulheres que conseguem fazer isso com tanta facilidade. Da mesma forma que tem mulheres que ainda não conseguem usar trança, né? Porque eu usar uma trança, ela reafirma muito a minha identidade de negritude. É muito diferente eu estar com o cabelo
sem volume, definidinho e tal. E quando eu coloco um dread, quando eu coloco uma trança, eu reafirmo a minha negritude. Os meus traços, eles todos sobressaem, assim. Então, não são todas as mulheres que estão preparadas para viver isso com cabelo, assim como não são todas as mulheres que estão preparadas para viver a maquiagem, para ser maquiada, para se maquiar. Então, é um processo mesmo. Eu vejo a maquiagem como acesso, assim, sabe? Como uma forma de acessar pessoas e de se perceber, e de se acolher e de entender como eu vou existir, assim, na minha realidade. Assim como foi para mim, né? Fui caminhando e sigo caminhando para poder me perceber e construir a minha identidade como mulher. Vejo. Vejam. Quando eu começo a maquiar uma cliente, assim, depois que a gente bate papo, conversa, eu falo, olha, eu vou ficar quieta, talvez eu nem perceba, tá? Se quiser falar comigo, você pode falar, mas é porque eu tô criando. E para mim é arte mesmo, assim. Não é só chegar ali e colocar as cores e tudo mais. Eu tô ali pensando, eu tô unindo várias informações que eu tenho para trazer a, os produtos que eu tenho, o material que eu tenho ali para criar uma identidade que vai contemplar aquela mulher. Eu não quero que ela se sinta diferente de quem ela é, eu quero que ela se veja bonita, mas que ainda assim ela se enxergue naquela beleza, e não que seja uma beleza transformadora. A maquiagem ela tem essa possibilidade, a maquiagem pode ser artística, você pode se transformar numa outra pessoa, se você quiser. Mas não é o tipo de maquiagem que eu trabalho. A maquiagem que eu trabalho é uma maquiagem que você vai se olhar através da maquiagem e vai realçar tudo que você já tem de bonito. Então, eu gosto muito de dizer para elas, né, quando elas olham no espelho e falam, nossa, você fez milagre. Eu falo, não, essa é você todos os dias. Eu só realcei o que você já tem. Né? Então, para mim é arte, então, eu acho que não, as mulheres ainda continuam saindo cinzas, porque a maioria dos profissionais que fazem maquiagem, nós não são a maioria de pessoas pretas. E não que você precisa ser preto para entender como não acinzentar uma pele, não é isso. Mas eu acho que você ser uma pessoa preta, minimamente você entende a dor do outro. E quando a gente tem a grande maioria de profissionais brancos, o olhar é outro. A gente não começou a vender maquiagem como a Fenty, que chegou aqui com o pé no peito pela Bahia, pensando nas pessoas pretas. A gente começou pensando em pessoas brancas. Então, muitos profissionais ainda vivem no comodismo. As pessoas vivem achando que não, isso aqui é só passar. E não vai funcionar na pessoa. Então, para muitos profissionais faltam técnica, falta estudo, falta interesse, né? Porque hoje eu luto contra. Eu vivo um dilema, na verdade, de quem paga os meus boletos e quem de fato, para quem de fato eu ofereço o meu trabalho. Todo o meu trabalho é pensado, e meu foco principal é na estética da mulher preta, mas ainda é a mulher de pele clara que paga, consome mais o meu trabalho. Então eu vivo nesse buscando meios de equilibrar, porque o meu foco é esse aqui, o meu foco eu não estou satisfeita ainda, porque eu não estou com a maioria das minhas clientes de pele retinta aqui comigo. Então eu estou nesse movimento de buscar essas pessoas o tempo todo. Então hoje quem ainda paga os meus boletos são as pessoas de pele clara, e isso me incomoda, né? Quem paga pelo meu serviço, quem vem aqui com a maior facilidade, né? Me manda uma mensagem hoje para fazer uma maquiagem amanhã. Né? A mulher preta não, ela manda mensagem um mês antes, e não só por organização, ela manda um mês antes, aí ela some, aí passa mais uma semana, ela manda de novo, porque eu entendo que ela está trabalhando nela aqui, sabe? Ela está atravessando esses processos até ela falar, não, vamos fazer a maquiagem, então. Agora eu tô convencida. Então, para uma pessoa de pele clara, talvez esse tomar um café, esse sentar aqui, esse acolhimento, é bacana, é importante, porque enquanto mulher, eu acho que isso é uma falta para todas, mas para a mulher preta é uma necessidade, porque ela se sente acolhida para aí ela confiar e aí ela se entregar para essa maquiagem. Então, eu acho que a gente está num processo ainda. Eu mesmo vivo isso, eu vivo esse processo de tentar acessar, buscar essas mulheres cada vez mais, assim, né?